Cumprimento assim os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Você está feliz por essa oportunidade? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Abra no capítulo de número 11. Capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 11, verso de número 5. Leiamos até o verso de número 8. Aleluia. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nesta tarde eu quero estar trazendo uma palavra para o coração dos irmãos, falando um pouco sobre a parábola do amigo importuno. Eu acredito que os irmãos já tenham por diversas vezes ouvido alguma pregação acerca desse texto, e eu gostaria que você tivesse nesta tarde, me emprestasse a sua atenção para ouvir mais uma palavra aqui nesse texto que é muito rico para a nossa vida espiritual. Lucas capítulo de número 11, verso 5. Os irmãos que acharam, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer, e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para lhe dar, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que lhe tiver necessidade. Amém? Oremos nesta tarde. Bendito Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por esta oportunidade de aqui estarmos e de poder comunicar aos teus filhos esta porção da tua palavra, Senhor. Abre sobre nós a revelação da tua palavra, a iluminação do teu Espírito Santo, e nos ajuda a entender, compreender e aplicar as palavras que aqui forem ditas, Senhor, aos nossos corações. É no teu nome que nós te pedimos, e é também no teu nome que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza, e mantenha a sua Bíblia aberta, tá certo? Para que você possa refletir e meditar em cada parte daquilo que for ministrado ao seu coração. Meus queridos irmãos, o capítulo de número 11 do Evangelho de Lucas é um capítulo que enfatiza muito a questão da oração. Os irmãos vão perceber que o versículo já começa mostrando que Jesus estava em um determinado lugar, e naquele lugar Jesus estava orando, Jesus estava dialogando com Deus. E eu vou refrisar aqui, só para que você já pegue aqui a guisa, da introdução desta palavra, 2 coisas. Primeiro, Jesus, ele estava orando. Quem era Jesus? Jesus é o Messias, Jesus é o enviado de Deus, Jesus é o Deus encarnado.
Jesus é o Emanuel, irmão, o Deus conosco. Jesus é Deus feito carne, é Deus feito homem. Maria, ela gera Jesus em seu ventre, mas sem qualquer relação sexual, porque Jesus foi colocado dentro do ventre de Maria. Jesus, em outras palavras, ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, coigual com o Pai e coigual com o Espírito Santo. E Jesus estava orando. E a pergunta é: por que Jesus ele orava, irmãos? Sendo quem era? Porque Jesus, irmã Elisângela, ele vai orar sendo quem era. Não é curioso? Já imaginou? Porque ele sendo Deus, ele vai falar com o Pai, ele vai falar com Deus. Por quê? Eu penso que Jesus estava ensinando os discípulos, em primeiro lugar, e também nos ensinando que nós precisamos orar. Tem alguém aqui que é Deus? Não. Tem alguém aqui que faz parte da Trindade? Não. Tem alguém aqui que é o Deus encarnado? Não. Se ele que era isso orava, e se nós não somos isso, significa que muito mais nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Jesus, ele sendo Deus, estava orando. Ele estava buscando a presença de Deus. É interessante você notar que Lucas vai enfatizar muito a vida de oração de Jesus. Observem que em Lucas 3, verso 21, a Bíblia Sagrada diz que Jesus está nas águas, João Batista está para o batizar, e a Bíblia Sagrada fala que naquele momento Jesus ele faz uma oração. No batismo, Jesus estava orando. E a Bíblia diz que o céu se abre, porque céu se abre quando o crente ora. O céu se abriu e Deus falou do céu, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e desce sobre Jesus, e ele é batizado por João Batista. Aleluia, aleluia. E o pai que vê Jesus ali ao ser batizado diz: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus saiu da água e foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Agora me pergunte, para fazer o quê? Jejuar e orar. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 4, que ele foi para o deserto orar, jejuar, guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Em Lucas capítulo de número 5, verso de número 16, Jesus acabara de fazer um milagre. Ele acabara de fazer um milagre na vida de um leproso. A multidão se aglomerou perto dele, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus retirou-se para orar. O Evangelho de Lucas está sempre frisando Jesus se retirando para orar. Jesus às vezes saía da multidão, dos holofotes, do glamour do povo, dos autógrafos do povo, do abraço, às vezes do meio da multidão, e se retirava para um local solitário para estar a sós com Deus, para falar com o Senhor, para falar com o Deus dos céus e da terra. A Bíblia fala em Lucas capítulo 6, verso de número 12, que Jesus subiu a montanha para orar e passou a noite inteira orando. Aleluia. Nós às vezes não queremos orar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Jesus retirava a noite inteira para dedicar a oração. Aleluia. Lucas capítulo de número 9, verso 28 e 29 diz que Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago
e João, e ele estava lá no monte chamado o Monte da Transfiguração, porque enquanto Jesus ali estava orando, ele se transfigura, e quando ele se transfigura, aparece a presença então de Moisés, aleluia, a presença de Elias, aleluia. Aí quando Pedro vê aquele, Senhor, coisa boa é estar neste lugar, porque ambiente de oração é ambiente onde Jesus se transfigura, é ambiente onde a presença de Jesus se manifesta, é a presença de um ambiente espiritual. Aí Pedro disse: é muito bom esse lugar, Senhor, eu vou construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, aleluia. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu quero morar aqui, Senhor. E ele esqueceu que o local era tão bom que ele esqueceu de fazer uma tenda para ele. Ele separou uma tenda para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Ele ficava nem que fosse do lado de fora, mas ali o ambiente estava gostoso demais, porque era um ambiente de oração, aleluia. Jesus, ele estava orando. Essa é a primeira coisa, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto. A segunda lição é que quando Jesus estava orando, algum discípulo, de algum lugar, em algum momento, ele percebeu, meu diácono Luiz, que Jesus estava orando, e ele ficou aguçando os ouvidos, irmã Jacilene, para tentar entender o que é que ele está orando. Ele é Deus, por que ele está orando? Eu quero ouvir a oração dele. Aí ficou prestando atenção. Só que as palavras de Jesus, não sei se eram muito bonitas, se eram as palavras tão encantadoras, tão magníficas, que o discípulo ficou encantado. Disse: rapaz, eu vou pedir um negócio a ele. Vou pedir. Aí chegou perto dele, depois que ele terminou de orar, chegou: Senhor, o Senhor me faz um favor? Os discípulos de João aprenderam a orar com João. O Senhor pode nos ensinar a orar? Eu queria aprender a orar como o Senhor ora. Aleluia. Eu queria aprender a orar como essa maneira como o Senhor orou. Me chamou muita atenção. Nos ensina a orar. E Jesus então ensina os discípulos a orar. Ele vai dizer: orem assim, quando vocês estiverem a orar, orei desta maneira: Pai, dirija sua oração a Deus. Era isso que ele queria dizer. Depois diga: santificado seja o teu nome. Reconheça a santidade de Deus, exalte a sua beleza. Depois você diz: venha o reino, ou seja, que a vontade dele seja implantada em nós aqui ainda na terra. Depois ele diz: depois vocês pedem o pão, pede aquilo que é provisório para aqui, mas não peça para abundância para amanhã, mas o pão de cada dia, porque nós não vivemos do amanhã, nós vivemos do presente. O nosso Deus é o Deus que provê pão no presente e prover pão no futuro. A nossa oração deve ser uma oração de sempre dependência, porque quem pede provisão para o mês inteiro acaba pedindo uma vez e esquece no outro dia de orar. Às vezes assim, só pede para o dia, porque no outro dia você vai lembrar que precisa orar de novo. Entendeu o que Jesus queria dizer? Ore todo dia pedindo pão, o pão de cada dia. E depois ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na oração deve haver perdão para o Pai, vertical, e a oração na horizontal, perdão ao próximo. E ele então faz ainda um outro pedido. Eu orei no final dizendo: Pai, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí Jesus, quando terminou de falar isso, Jesus agora resolve contar uma parábola para ensinar para eles o dever de orar sempre, de persistir na oração, de permanecer no cantinho da oração. Aí Jesus então começa agora a contar uma parábola, e eu gostaria de destacar 3 coisas inicialmente aqui nessa parábola. Primeiro, a gente vê que é uma parábola de 3 amigos. Percebeu que tem 3 amigos aí? O primeiro amigo é o amigo visitante. O amigo visitante, ele, talvez por cômodo ou por causa do calcicante sol do dia, ele resolveu fazer sua viagem no cair da tarde, quando o sol repousou. E como ele ia para um local muito longe, ele chega na casa do outro amigo já na proximidade da meia-noite. E ele então viajou um caminho muito longo até chegar à casa do amigo, e então vai pedir abrigo. Talvez ele faz esse percurso à noite exatamente para fugir do calor do dia.
e encontraram então a brisa da noite, facilitando o seu percurso, facilitando a sua jornada, facilitando chegar à casa do amigo. E ele então, ao chegar na casa do amigo, possivelmente chegou cansado, possivelmente chegou com os pés cheios de poeiras, né? Tendo em vista o percurso naqueles dias não era feito hoje. Ele, detalhe, não deu tempo passar um zap para o amigo, na época não tinha WhatsApp, não deu tempo ligar, dizer, olha, eu estou chegando daqui a pouco, de meia-noite eu chego. Não deu tempo avisar, chegou de surpresa, de repente está ele batendo na porta do outro amigo. Então, primeiro nós temos aqui o amigo visitante. E no século I, irmãos, existia a lei da hospitalidade. Todo judeu era muito hospitaleiro. Você vai ver que desde Abraão, lembra quando o anjo visitou Abraão? Abraão fez questão que o anjo entrasse na casa dele, entrasse na tenda, ficasse um pouquinho, foi lá em Sara, disse, prepara uma comida, porque chegou hóspede. O judeu é muito hospitaleiro. Lembra de Ló? Quando o anjo chegou na casa de Ló, Ló fez questão, entra na minha casa, mandou preparar um banquete, sempre recebendo de bom grado o visitante. Então, este homem, quando chega na porta, esse amigo visitante, quando chegou na porta do seu outro amigo, ele sabia que seria recebido por causa da hospitalidade que havia entre os judeus. E quando ele chega, agora ele encontra então o seu amigo importuno porque ele vai importunar um outro amigo. Observe que quando ele chegou na casa deste amigo, o visitante, quando meia-noite, e ele chega e vai bater na porta, quem sabe, e ao bater não tem qualquer resposta, porque quem sabe o amigo importuno ficou com medo de abrir, mas quando ouviu a voz, ele reconhece, possivelmente é meu amigo, eu não posso deixá-lo lá de fora. Foi lá rapidamente, abriu a porta, só que aí tem um problema, o amigo viajou logo cedo, não tem o que comer, e esse homem parecia também estar numa prova, irmã Val. O bichinho não tinha nada em casa preparado. As mulheres judaicas têm o costume de preparar o pão pela manhã, comia de meio-dia e comia no final da tarde. E na hora que ele chegou já de meia-noite, não tinha nenhum pão assado, não deixou nenhuma sobrinha. Sabe aquele período que está na crise, né? Na crise, que o ratinho chega lá no armário e diz assim, ih, rapaz, vou ter que me mudar. Vou ter que me mudar, aqui não dá para mim não tem nada. Quando esse visitante chegou, o coitado do amigo importuno já estava zerado. Ele olhou e disse, pronto, e agora o que é que eu faço? Eu quero receber meu amigo da melhor maneira. A dormida dá, mas e a comida? O que é que eu vou fazer para receber esse meu amigo? Aí o amigo lembrou-se que tinha um amigo. É coisa boa a gente ter amigo, irmãos. Quando a gente tem amigo, às vezes as coisas apertam, a gente pode ligar para o amigo. Quem tem amigo, quando o credor está na porta dizendo, eu vou levar seu filho como escravo, mas quem tem amigo lembra, vou lá pedir orientação ao profeta que é amigo do meu esposo. Aí foi lá pedir orientação ao profeta. O profeta disse, vai pedir a vaso emprestado às tuas amigas. Ela voltou para casa, mas tinha amiga. Aí foi lá na vizinhança, pediu bem muito vaso emprestado. Coisa boa é a gente ter amigos. A Bíblia diz que na angústia, irmão, nasce amigos que são às vezes mais chegados do que irmão. Coisa boa é nós termos amigo. Tem gente assim, amigo é Jesus, pastor. Jesus é amigo, não tenho dúvida, mas isso não deve ser um refúgio para você não ter amigos aqui. É possível nós termos amigo aqui, é preciso nós termos amigo aqui. Coisa boa é a gente ter amigo. Lembra lá em Marcos capítulo de número 2, a Bíblia diz que 4 amigos levaram o paralítico até Jesus. Quando chegou na porta da casa, a casa estava lotada. Pensaram, e agora? A gente vai colocar nosso amigo dentro de Jesus, não tem problema, pode ter o que tiver, a gente vai colocar ele dentro de Jesus. Eles subiram o telhado, quebraram o telhado, mas colocaram o amigo diante de Jesus, porque quem tem amigo, irmãos, aleluia, coisa boa é ter amigo. Atos capítulo 3 diz que um coxo era colocado na porta do templo todos os dias para pedir esmola, mas quem é que colocava ele? Com certeza um amigo. Aleluia, coisa boa é a gente ter amigo, porque o amigo você pode contar nas horas difíceis, você pode contar nas horas de dificuldades, você pode ligar, você pode chorar, ainda que seja meia-noite, você bate na porta, porque você sabe que ele é amigo. Aleluia.
Aí chegou um amigo visitante, um amigo importuno, disse: rapaz, eu vou ter que importunar meu outro amigo. Vou ter que ir na casa do meu outro amigo, eu não posso deixar meu hóspede sem nada. Quem sabe, irmãos, ele saiu pela porta do fundo e disse: aguarda um pouquinho, daqui a pouco vai vir um jantar. E foi para a casa do amigo cheio de incerteza. E se ele não tiver também? E se ele não tiver? Vou passar a maior vergonha, vou passar a maior dificuldade. Aí ele foi na casa do amigo, quem sabe foi ensaiando no caminho o que é que eu vou dizer para ele. Vou ser curto e grosso, estou precisando de 3 pães. E quando ele chega na casa do amigo, ele bate na porta e ele fala: meu amigo. E ele começa a importunar na porta, chamar na porta. O amigo, coitado, morava numa casa tão apertada, que ele forrava as esteiras na sala da casa, que se ele se levantasse para ir no banheiro, tinha que acordar todo mundo. Sabe aquela casa grande, que se a gente se mexer, né, a gente coça o pé e diz assim, a gente coça o pé achando que é o da gente, mas tá coçando do outro, tão apertadinho, que tá todo mundo dormindo juntinho, apertado, né? Aí ele, naquele aperto todo, ele pensou: e agora, se eu me levantar para atender meu amigo, eu vou acordar todo mundo, meus filhos já tá dormindo, eu vou gritar para ele aqui, ou vou falar num tom bem baixinho, curto e grosso também, vou dizer: olha, não dá para te atender não, porque eu tô deitado, já é mais de meia-noite, homem. Se eu me levantar daqui, eu vou acordar toda a casa. E é um problema sério, acordar a mulher no meio da noite, irmãos, né? Já imaginou? Vai dar problema, né? Acordar os filhos no meio da noite vai dar problema. A Sara, quando acorda de meia-noite, irmãos, quer brincar até 2 da manhã. Já imaginou? Aí ele pensou: se eu for acordar meus meninos, se eu for acordar minha esposa para dar pão para esse meu amigo, vou passar a noite acordado. Esse amigo não dá para atender. Eu vou dizer para ele: olha, não dá para te atender, eu já estou deitado. Mas o amigo lá fora não aceitou a resposta e continuou o quê? Importunando, dizendo: ei, eu preciso de 3 pães, eu estou com uma visita em casa e eu quero dar assistência para eles. Aí, irmãos, a Bíblia diz, na parábola que Jesus conta, que se este amigo que está com uma vontade de atender, que está com uma vontade de se levantar, que está com preguiça, que não quer incomodar os demais familiares, se ele não atender porque é amigo, vai atender por causa da importunação. O amigo de má vontade pensou assim: rapaz, se eu não atendo, se eu me levantar, eu vou acordar aqui alguns, né, e vou incomodar, mas é pouco. Mas se eu ficar deitado, ninguém dorme, porque esse camarada não vai desistir, vai ficar na porta importunando. Então, por causa da importunação, se eu não atender por causa da amizade, eu vou atender por causa da importunação, por causa da insistência. E ele então se levantou, que sabe, de ponta de pé, foi na cozinha, se é que tinha, não sei, arrumou 3 pães, foi lá na porta e disse: desaparece, não me incomoda no meio da noite, homem. E ele pegou os pães e foi para casa. E com isso Jesus estava ensinando para os discípulos sobre o dever de ser persistente na oração, de persistir na oração, de ser perseverante na oração. E é claro que Jesus está ensinando uma parábola aqui para ensinar os discípulos pelo contraste. Observem que Deus não é este homem de má vontade que não quer atender. Deus não é esse homem. Jesus está nos ensinando aqui através de um contraste. Jesus está então nos ensinando aqui nesse texto que há um contraste muito grande entre Deus e este homem. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é Pai. E como Pai, Deus deseja nos dar muito mais do que nós temos desejo de pedir. Deus é Pai, irmãos. Deus está sempre de coração aberto para abençoar. Deus está sempre de coração aberto para nos dar bênção, para nos dar vitória, para nos dar aquilo que a gente precisa. Deus está sempre de coração aberto para nos dar. Observem que o verso
de número 13, diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Veja que Jesus usa o contraste: se vós sendo maus dá boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é melhor do que vocês, quando vocês estão sendo bons. Vocês são maus, mas quando vocês agem bem, ainda assim estão muito aquém de quem Deus é. Aleluia. E se vocês sendo mal dá coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Aleluia. Sabe o que é que Jesus estava ensinando através dessa parábola? Dizendo assim: Jesus não é feito esse amigo de má vontade, gente. Jesus não é feito esse amigo de má vontade que não queria se levantar no meio da noite. Primeiro porque Jesus não dorme. Deus não dorme. Veja que esse amigo dormia meia-noite. Chamá-lo na meia-noite era importunar, mas Deus não dorme. A Bíblia fala lá no Salmo que Deus, Ele é o guarda de Israel, que nem cochila, nem dormita. O que é que o texto quer dizer? Que Deus nem pisca os seus olhos ao nosso respeito. Ele não tira os seus olhos da igreja. Ele não tira os seus olhos dos seus filhos. Deus não tira os seus olhos aonde tem um coração quebrantado, clamando por socorro. Aleluia. Você é menina dos olhos de Deus. Ele está olhando para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você quando ora, você não importuna Deus. É Ele que diz que a gente tem que perseverar em oração. Quando você ora, você não está incomodando Deus, você não está perturbando Deus, não. Deus está ensinando aqui pelo contraste, dizendo: olha, diferente deste homem que dorme, diferente deste homem que tranca a porta, diferente deste homem que está achando que alguém chamar à meia-noite e importuná-lo, Deus não fecha a porta para seus filhos. A porta está aberta, o acesso ao trono da graça está aberto. Olha, Deus não dorme. Olha, Deus não se incomoda quando o crente está de joelhos. Pelo contrário, quando o crente se ajoelha para orar, Deus fica de pé para abençoar. Aleluia. Oh, aleluia. Deus tem prazer em nos dar, irmãos. A palavra de Deus fala em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 5: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dará a todos liberalmente e não lhe lance em rosto. Aleluia. O crente que ora pedindo algo a Deus, Deus é liberal em dar. Deus é um pai bondoso, irmãos. Você pede R$1, Deus dá 5, Deus dá 10, porque Deus é um pai bondoso. Ele tem muito para nos dar, mas nós precisamos nos colocar de joelho para pedir. É por isso que ele vai dizer: pedi, dai-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia. Porque quem bate, a porta se abre, quem pede, recebe. Aleluia. Quem busca, encontra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me faz lembrar de Ana, irmãos. Ana estava chorando ano após ano, dizendo: Deus, me dá um filho, Deus, me dá um filho. E lembre-se que foi o próprio Deus que encerrou a madre de Ana. E ela estava agora orando: Deus, eu quero um filho, Senhor. Não bastasse a dor de não ter um filho, tinha Penina perto que ficava rindo, que ficava zombando, que ficava criticando. Mas Ana continuou perseverando: Deus, me dá um filho. Sabe o que foi que Deus fez com Ana? Porque Ana orou. Sabe o que foi que Deus fez? Deus não deu apenas Samuel. Deus deu em Samuel um juiz, um sacerdote e um profeta. E não bastasse isso, a Bíblia diz que Deus deu para Ana mais 4 filhos. Aleluia. Ela queria Samuel, aí Deus disse assim: eu vou te dar 2 meninos e 3 meninas para te abençoar, Ana. A tua geração será próspera, a
tua geração será abençoada. Ana, se Ana pedia um filho e ela recebe um filho, ela recebe 100% do que pediu. Mas se Ana pediu um filho e recebeu 5, Deus deu para ela quantas vezes mais? 5 vezes mais. Sabe por quê? Porque Deus tem mais para dar do que nós temos pedido para fazer. Você está pedindo algo para Deus e Deus está dizendo: minha filha, meu filho, eu tenho muito mais para te dar. Você tem clamado algo a Deus e Deus tem dito: minha filha, meu filho, eu posso te dar muito mais do que você está pedindo. Eu posso salvar e fazer pregador, eu posso salvar e fazer cantor, eu posso salvar e fazer o instrumento em minhas mãos, eu posso fazer a obra, porque Deus tem muito mais para nos dar. Aleluia. Você talvez esteja pedindo apenas uma bênção, mas Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem acredita que Deus tem muito mais para fazer, Deus tem muito mais para fazer. Deus vai abrir as portas dos céus sobre a tua casa. Deus vai abrir as portas dos céus sobre a tua família. Deus vai te fazer prosperar na direita, na esquerda. Deus vai confirmar aonde colocares a planta do teu pé. Deus, Ele vai abrir os céus para te abençoar, porque Ele tem para te dar. Ayo labarada caio, halabarada caio, labarada. Ayo labarada caio, lada, churala, ayo labarada. Aleluia. A minha mãe está aqui, irmãos. Ela orou muito para que a gente estivesse na igreja, pelo menos. Eu me lembro que às vezes ela saía para o ciclo de oração à tarde. Eu negociava: eu só vou para o ciclo de oração se na metade do culto a senhora me der uma moedinha para comprar uma pipoca lá fora. Aí eu enganava, comprava pipoca e ficava lá fora a tarde inteira. Mas ela nunca desistiu de nos levar ao culto, na esperança de que pelo menos fôssemos alguém evangélico, alguém crente, alguém que conhecesse Jesus como seu único Salvador. Mas Deus olhou do céu e disse: minha filha, eu escolhi para outros propósitos, para outros planos. E Deus fez mais do que apenas estar na igreja. Deus levantou um filho de um lado, um filho do outro, para ser uma voz profética nesse estado, nesse país. E eu creio que Deus ainda fará muitas coisas, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu tinha meus 15 para 16 anos, eu orava a Deus dizendo: Deus, eu não desejo no meu coração ardentemente ser um pastor ou estar de frente de um rebanho para cuidar, mas Deus, eu queria muito pregar a tua palavra. Eu queria muito pregar a tua palavra. E eu me lembro que dos meus 15 aos 17 anos preguei muito em minha cidade. Dos 18 anos em diante vim aqui para a aeronáutica. Fiquei impossibilitado de estar envolvido diretamente na obra. Pregava periodicamente, uma vez ou outra, durante a semana ou durante o mês. Em alguns momentos eu pensei: Deus, eu estou me vendo cada vez mais distante daquilo que o Senhor colocou no meu coração para ser. Mas Deus estava confirmando em meu coração. Quantas vezes em oração disse: Deus, eu passei tantos anos, às vezes rompendo noite, preparando estudos, Senhor, preparando palavras, e às vezes eu chego na igreja, chego no culto, e às vezes não me sinto acolhido para receber uma oportunidade para pregar, para fazer a tua obra. Mas Deus estava falando no meu coração, dizendo: continua fazendo, porque chegará a hora em que você procurará esboço para pregar e não terá, porque eu abrirei porta na direita, na esquerda, pregará de manhã, de tarde, de noite. Deus falou comigo, sabe aonde? Lá em Carobé, quando eu fui a um culto de vigília de bicicleta, no meio da noite, nós fomos ali ao culto de oração com um irmão chamado Pedro, e nós rompemos ali, fomos para a vigília. Veio um homem, eu não sei de onde, de outra cidade, foi para aquela vigília no meio do mato, e lá me chamou no meio da igreja e disse: filho, eu vou te levantar para pregar a minha palavra. Oh,
halabarada caio, halabarada chorala raiola rabarada cai, raiola rabarada caio, halabarada chora raiola baradas, porque Deus ainda fala, porque Deus ainda faz, porque Deus é Deus. Halabarada kahalabarada chora raiola rabarada caio labaradas, raiola rabarada caioda chora raiola baradas, raiola rabarada cahalabaradas. Deus tem muito mais para fazer do que você imagina. Deus tem muito mais para fazer do que você pensa. Hoje teu filho, tua filha, teu pai, teu parente, alguém pode estar dando trabalho para você, trazendo preocupação, inquietação, mas descansa no Senhor, porque quando chegar a hora de Deus na tua vida, na tua casa, nada vai parar, nada vai deter. Deus, Ele vai chacoalhar. Halabarada yo, halabarada chorahaio, labarada cai. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, você pode adorar a Ele. Aleluia. Halabarada ka, halabarada raiola rabarada caio, halabarada. O Espírito Santo está aqui neste lugar renovando promessas. Você tem dito: Deus, eu não sei fazer. Deus é quem capacita. Você tem dito: Deus, é eu mesmo. Deus está dizendo: é você, porque eu te escolhi para fazer esta obra. Eu te escolhi e Deus é quem capacita. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, deixe-me concluir esta palavra nesta tarde. Deus, Ele atende a oração perseverante, irmãos. O crente que persevera na oração tem os céus abertos sobre ele, porque Deus abençoa. Pastor, porque Deus demora em nos dar? Porque às vezes Deus não nos dá quando a gente se ajoelha, Deus já não abre os céus e nos abençoa. Porque Deus exige da gente perseverança na oração, pastor. Primeiro, irmãos, Deus exige perseverança na oração, porque Deus, Ele quer nos fazer refletir sobre os nossos anseios. A demora de Deus, às vezes, em nos dar, não é que Ele não queira nos dar, não é que Ele não nos ouviu, não é que Ele não está disposto a fazer, não é que Ele não tenha para nos dar, é porque Deus está nos fazendo refletir acerca dos nossos anseios. Às vezes Deus demora para que a gente possa purificar aquilo que a gente está pedindo. Porque às vezes a gente se coloca de joelhos e pede coisas que a gente nem sabe o que é. Por isso Jesus vai falar: vocês às vezes ora pedindo pedra, ora às vezes pedindo serpentes, escorpiões, pensando que isso é bênção para vocês. Vocês às vezes oram mal demais. E então Jesus permite a demora para que a gente purifique os nossos anseios, para que a gente reflita acerca daquilo que a gente está pedindo. Irmãos, Deus, Ele responde a oração perseverante. Não pense que você vai se colocar de joelhos e orar de maneira fria, gelada, morna, sem fervor, sem constância, e obter resposta de Deus. Certo escritor diz que Deus não atende uma oração tépida, ou seja, uma oração morna, uma oração sem vitalidade, uma oração sem energia, sem persistência. Se nós queremos receber resposta de Deus,
nós precisamos perseverar em oração. Em segundo lugar, sabe por que Deus, Ele exige perseverança de nós? Porque quando o crente persevera, irmãos, isso mostra seu compromisso com a oração. Deus demora às vezes em nos dar, porque Deus está nos convocando a ser compromissados com a oração. Nós precisamos ter compromisso com Deus, compromisso com a oração. Se você olhar o ministério de Jesus, Ele vai reprovar algumas pessoas que estavam lhe seguindo apenas por lhe seguir, algumas pessoas que estavam seguindo só por curiosidade, algumas pessoas que estavam lhe seguindo sem reflexão, sem entender realmente o seu propósito. E Jesus então começa a fechar algumas portas, para que à medida em que Ele exige perseverança dos seus seguidores, começa agora a haver uma separação de quem realmente é e de quem está apenas aparentando ser. Jesus começa a demorar em responder algumas coisas para avaliar o nosso compromisso com Ele. Porque tem crente, irmãos, que ora, mas não tem compromisso com a oração. Muitos começam a orar, mas poucos são os que perseveram na oração. Muitos começam a orar, mas são poucos os que têm compromissos com a oração. Um padre, uma vez, ele disse que começar é de todos, perseverar é dos santos. Observe que todo mundo começa. Todo mundo diz: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E começar é fácil, difícil é permanecer orando. Difícil é você perseverar na oração. Tem muita gente que começa a orar, mas não persiste na oração. A oração precisa ser perseverante. Perseverar na oração é o que nós precisamos fazer, ainda que o nosso esforço pareça estéril. Mas a oração é uma semente fecunda, é uma semente que vai germinar e dará muitos frutos. Por isso que o cristão precisa orar. Infelizmente, muitas pessoas começam a orar, mas não terminam a sua oração. A oração que persevera, irmãos, é como uma carruagem de fogo que nos leva ao encontro de Deus. A oração perseverante é o crente orar de tal forma que Deus, Ele é então impulsionado a agir, a se mover e fazer algo ao nosso respeito. Observem que a oração não muda Deus, mas Deus resolveu agir por intermédio da oração. Quando você se coloca de joelho para pedir, Deus já sabe o que você está pedindo, mas ainda assim Ele ordenou que pedíssemos. Sabe por quê? Porque Deus resolveu agir por intermédio da oração. Se o crente orar, Deus age, irmãos. Se o crente orar, Deus faz milagres. Na Bíblia Sagrada nós temos dois grandes exemplos de oração, e eu quero encerrar de uma oração perseverante. O primeiro exemplo é o de Abraão. Os irmãos há de lembrar que Abraão recebe a visita dos anjos, e eles vêm dizer a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão lembrou que o seu sobrinho Ló estava em Gomorra. E o anjo disse para Abraão: Abraão, porventura faria alguma coisa sem antes comunicar ao meu amigo? Sem antes dizer o que vou fazer? E Deus desceu para dizer a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão imediatamente, irmãos, quando os anjos saíram em direção a Gomorra, ele se aproximou do Senhor e foi orar. E ele começou a orar dizendo: Senhor, deixa eu te fazer um pedido. Se tiver lá na cidade 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios, Senhor? E Deus diz: não, Abraão, se tiver 50 justos lá, não destruirei a cidade inteira, e matarei os justos junto com eles. Não farei isso, Abraão.
E Abraão disse: Senhor, ainda que sou pó e cinza, olha ele persistindo na oração, ainda que sou pó e cinza, Senhor, me permita fazer um outro pedido. E se lá tiver 50 menos 5? Tiver 45, né? Se lá tiver 45, Senhor, o Senhor destrói a cidade inteira, matando os 45 justos com os demais ímpios, Senhor. E Deus diz: não, Abraão, por causa dos 45 eu não vou destruir. Abraão está pedindo a Deus, olha ele perseverando. Mais uma vez ele vai dizer: Senhor, ainda que esteja sendo atrevido, me permita te fazer mais um pedido. E se lá tiver somente 40 justos, Senhor, destruirás a cidade inteira e matarás também os 40 justos, Senhor. E Deus diz: não, Abraão, se tiver 40 justos eu não vou destruir. Aí Abraão se atreve novamente e diz: Senhor, deixa eu te pedir novamente, se lá só tiver 30, Senhor, o Senhor vai destruir. Abraão sabia que lá só estava Ló, sua esposa e 2 filhas, e com os servos, no máximo os pastores, daria 10 pessoas. E ele começou a dizer: Senhor, e se tiver somente 30? Aí depois ele foi para 20, e se tiver 20, Senhor? E Deus diz: Abraão, se tiver 20 justos, eu não vou destruir a cidade por causa de 20 justos, Abraão. Aí Abraão se chega mais uma vez e diz: Senhor, deixa-me te fazer ainda um pedido, e não fique irado comigo, Senhor, deixa eu te pedir mais uma coisa. E se lá não tiver 20, tiver somente 10, o que é que o Senhor faz? Aí Deus diz: Abraão, se tiver 10, eu não vou destruir a cidade por amor dos 10. Ah, irmãos, Deus teve que se retirar, porque senão Abraão ia pedir e dizer: salva pelo menos Ló e a sua esposa e suas filhas. Mas o anjo, a Bíblia diz que Deus se retirou de Abraão, e Deus não destruiu Ló e sua família por causa da perseverança da oração de Abraão, irmãos. Você sabia que tem coisa que Deus, ele vem para fazer e não destrói, porque há uma coisa que impede. Lembra que lá em Tessalonicenses diz que o espírito da iniquidade, ou o filho da iniquidade, ainda não começou a atuar, ou não começou a destruir as coisas, porque há uma força que o impede. Os crentes que oram, irmãos, são a coluna que sustenta o universo. Deus usa esses crentes como coluna para propagar e pregar o evangelho ao mundo. Um outro exemplo de oração perseverante é de Jacó. E aqui a gente encerra. Lembra de Jacó? A Bíblia diz que Jacó estava retornando para a casa do seu pai, para a casa do seu irmão. E Jacó vinha no caminho pensando: meu Deus, eu traí meu irmão, traí meu pai, como é que eu vou chegar lá? Com que cara eu vou chegar lá? No mínimo meu irmão vai querer me matar. E quando ele vinha voltando, chegou num val chamado Jaboque. Ele fez o seguinte, ele disse: mulher, passa para o outro lado. Passou os filhos, passou todo mundo. E tu, Jacó, eu vou voltar lá no val. Tu vai fazer o quê? Fica quieta, mulher. Fica quieto, filhos. Eu vou voltar lá no val. No val, ele voltou no val de Jaboque. Quando ele voltou, ele começa a travar uma luta com Deus. Aleluia. Eu não sei de que hora começou essa luta, mas a Bíblia diz que o dia estava quase amanhecendo. Ele agarrado com o anjo, dizendo: eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. Eu não posso voltar para casa sem a bênção. Eu não posso voltar para casa sem a vitória. Eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. O anjo chegou a dizer para ele: Jacó, o dia já está amanhecendo, a alva já está chegando, homem, me solta. Agora Deus, irmãos, em forma de anjo, não poderia sair dali. Deus estava querendo fazer Jacó perseverar na oração. E a Bíblia Sagrada diz que o anjo tocou na juntura da coxa de Jacó. Ele ficou aleijado, ou melhor, ficou mancando, né? Voltou para casa mancando, com a marca da bênção, a marca da vitória. Todo mundo que olhasse para Jacó manquejando e perguntasse: o que foi isso, Jacó? Foi uma noite travada de oração com Deus. E aqui está a marca deste contato, deste relacionamento. E o anjo olhou para Jacó e disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Pois bem, como um homem lutaste com Deus e prevaleceste, portanto o teu nome não será mais Jacó, mas como homem lutaste com Deus, agora o teu nome é príncipe, o teu nome será Israel. Aleluia. Jacó voltou abençoado porque perseverou na oração. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.
Irmãos, a oração é uma usina de poder que nos ajuda a manter-nos em movimento. Sem oração não dá para a gente ter vitória na nossa caminhada. Sem oração não dá para a gente permanecer firme, irmão, vai permanecer de pé. O crente precisa estar sempre orando, sempre buscando a Deus. Não espere receber vitória de Deus se você não ora, se você não busca a Deus em oração. Feche os seus olhos nesse momento. Eu gostaria de orar com você. Pai querido, Pai eterno, Deus de infinitas misericórdias, neste momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Nós oramos, Senhor, nós te pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado por esta tarde em Tua presença, Senhor. Nós compreendemos que aquilo que liga a terra com o céu é a oração. Nós compreendemos, Senhor, que grandes avivamentos aconteceram na história quando a igreja se colocou em oração. Nós compreendemos, Senhor, que os grandes problemas mundiais, nacionais, locais, até mesmo familiares, eles foram resolvidos por intermédio da oração. Nós compreendemos que há um poder sobrenatural na vida do crente que ora. Ó Deus, nós não podemos cessar de orar. A gente compreende, a Tua palavra nos manda, nos ordena a estarmos sempre orando. E é o que nós fazemos nesta tarde, Senhor. Abençoa o crente que ora, abençoa a igreja que ora, dá vitória ao crente que está de joelhos em Tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, nos abençoa. Ó Deus, salva almas neste lugar, liberta vidas. Multiplica esta obra, Senhor, abençoa esta obra, porque nós cremos no Teu poder. Aqui está uma igreja que ora pela salvação do amigo, do vizinho, do conhecido. Nós oramos por salvação, nós oramos por libertação, nós oramos por cura, Senhor. Aquele que está enfermo, ó Deus, desce com cura nesta tarde. Visita, Senhor, o enfermo, visita o abatido, visita o cansado. Ó Deus, faz milagres nesta tarde, Senhor. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esta tarde em Tua presença. Despede-nos em paz. Despede-nos, Senhor, debaixo da Tua bênção, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos para receber assim a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Antes que você saia, queremos assim louvar a Deus pela vida da nossa irmã Elisângela, que está aqui nos dando a honra. Mande um abraço ao nosso irmão Marcelo, sejam sempre bem-vindos. A igreja está feliz pela vida da nossa irmã Elisângela. Diga assim para ela: seja bem-vinda e volte sempre. Amém, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela visita. Quero também louvar a Deus pela vida da minha mãe, que está aqui nos visitando também. A igreja está feliz por ela. Diga assim: seja bem-vinda em nome de Jesus. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida da minha mãe, que foi pai e mãe, A gente teve agora há pouco o Dia dos Pais, e eu quero aqui expressar minha gratidão a Deus, porque ela é pai e ela é mãe, Na verdade, fomos 4 filhos criados sem o auxílio, o apoio de um pai, mas graças a Deus, Deus deu a ela a graça de ser pai e mãe e nos criar, Hoje somos 4 homens, mas graças a Deus são 4 cidadãos, e Deus foi quem usou essa serva
para que pudesse nos abençoar. E assim nós queremos louvar a Deus pela vida dela em nome de Jesus. Amém? Os demais irmãos são de casa, né? Que Deus abençoe. Nosso diácono Luiz, nossa irmã Jacilene, nossa irmã Val, minha esposa, nossa irmã Nete, a nossa irmã Lília, né? Lila, né? Tá também aqui nos honrando. Que Deus abençoe. Marcelo, Jamile, que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Amém? E amanhã à noite, né, teremos aqui o nosso culto de ensinamento às 19 horas. E segue também as demais programações no domingo, né? E no próximo mês, permitindo o Senhor, na primeira quinta-feira, nós estaremos abrindo o ponto de pregação ali na casa da irmã Nete, né? Na casa do nosso diácono Luiz, tá bom? Então os irmãos já são nossos convidados para estar ali e fazermos ali uma grande festa para a glória de Deus e pregar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.